A gravação foi iniciada. Muito obrigado. Muito bom dia. Hoje é 15 de fevereiro de 2023. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar com Pirelli. O patrono está presente. A relatora, a doutora Mara Caramico. Doutor Marinho, basta o resumo das acusações? Sim, Excelência. Doutora Mara, um resumo, por favor, sucinto. Bom dia a todos. Trata-se de recurso ordinário, interposto em face de decisão de primeira instância. A acusação acreditou-se indevidamente de ICMS no montante de 1 milhão e tanto, no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, nas datas e valores especificados no demonstrativo, pois se trata de crédito de aquisição de bens destinados ao ativo permanente, cuja utilização está relacionada à atividade não sujeita à incidência do ICMS. A atividade exercida pelo contribuinte está elencada na lista de serviços anexas à Lei Complementar 116. É isso. Esse é o relatório. Ok, doutora Mara, muito obrigado. Doutor Rodrigo, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo a todos os julgadores, representantes da Fazenda, representantes do TIT, o Hélio, o amigo de longa data, que eu não vejo há muito tempo, Adolfo Bergamini. Tá bom, velho, tá bom, tranquilo. Tudo bem, tudo bem. Espero que você esteja bem também. Bem, relativamente é um caso simples, né? Mas os casos simples às vezes assustam, né? A gente está falando do contribuinte Pirelli, dispensa apresentações, fabricante mundial de pneus, né? Tem excelência, tem exclusividade de fornecimento de pneus para a Fórmula 1, fornece pneus para todas as montadoras brasileiras, todas as montadoras que importam carros também aqui no Brasil. Então, todos conhecem a Pirelli, uma fabricante de pneus, seja fabricante nacional de pneus, seja importadora de pneus fabricados lá fora e revenda aqui no Brasil. O que acontece? A Pirelli tem alguns sítios, né? Alguns sítios onde ela fabrica esses pneus. E uma das suas filiais, que é essa filial autuada, ela é uma filial que foi constituída para fazer a Pirelli chama de laboratório, tá? Então é uma filial de pesquisa e desenvolvimento, né, que atua com pesquisa e desenvolvimento de pneus novos e principalmente a maior parte das atividades dessa filial está na análise da qualidade e certificação dos pneus que a Pirelli fabrica. E eu acho que vale explicar um pouco como é que funciona isso, porque quando a Pirelli fabrica o pneu, para que ela possa colocar o pneu do mercado, ela tem que, por exemplo, seguir uma série de certificações que são dadas pelo Inmetro. Então, existem algumas portarias, eu vou citar aqui a portaria 482 de 2010, 165 de 2008, 205 de 2008 também, 391 de 2021, todas elas foram mencionadas no recurso, na impugnação, fazem parte do processo. Essas portarias, elas dizem como que tem que ser a certificação de cada tipo de pneu. Então, você tem lá o tipo de certificação para pneu de motocicleta, o tipo de certificação para pneu de veículo de passeio, o tipo de certificação para pneu para caminhonetes e vans, micro-ônibus, etc., que são pneus que, aí especificamente, eles aguentam, né, suportam a maior capacidade de carga, para tipos de pneus para veículos com maior potência e velocidade. Então, para cada tipo de pneu, eu tenho uma certificação diferente. E essa certificação, ela é feita, ou seja, a qualidade do produto, ela é atestada, né, da Pirelli, antes dela colocar esse produto
para revenda no mercado, para venda no mercado, ela passa por esses testes. Então, óbvio, não são todos os pneus que vão para teste, mas dentro de um lote de produção de pneus, partes desses pneus, desse lote, são selecionados e eles vão fazer esses testes para saber a qualidade e se esses pneus estão de acordo com os parâmetros exigidos pelo Inmetro. A colocação de um pneu no mercado sem essa certificação ou sem estar dentro dos padrões exigidos gera para a Pirelli e para todas as outras fabricantes de pneus multas altíssimas, tanto por parte do Inmetro quanto por parte do próprio Código de Defesa do Consumidor, né? E pode ter ali sanções administrativas e inclusive penais, eventualmente, se tiver algum acidente com um pneu que não esteja certificado, ou um pneu que não tenha passado, não esteja dentro daqueles padrões que são exigidos. E eu estou dizendo tudo isso para mostrar a essencialidade, tá, deste estabelecimento da Pirelli, que tem por objetivo fazer a certificação para fins de homologação no Inmetro, a certificação para fins de qualidade dos pneus que são postos no mercado e, inclusive, para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e de novos materiais. Então, ele é um estabelecimento que está dentro do complexo estabelecimento industrial da Pirelli. Então, e o que aconteceu nesse caso aqui? A Pirelli adquiriu alguns equipamentos, e esses equipamentos de teste são equipamentos caríssimos. Então, a Pirelli adquiriu alguns desses equipamentos, eu acho que tem foto, eu anotei aqui na página 496 dos autos, tem algumas fotos desses equipamentos, está na própria impugnação, e tomou crédito desses equipamentos como ativo permanente, ativo imobilizado. O que a fiscalização faz? A fiscalização olha para esta filial exclusivamente, né? Ela não olha para a atividade da Pirelli como um todo. A fiscalização olha para essa filial e diz, olha, essa filial aqui, ela tem um CNAE, uma atividade aqui de prestação de serviço, de laboratório, de análise de testes, etc. Ela não é industrial, ela não é comercial, apesar de estar inscrita, né, na inscrição estadual do Estado de São Paulo, como contribuinte do ICMS. Ela não pratica o fato gerador do ICMS, então ela não tem direito à apropriação de crédito do ativo fixo. O que a recorrente ela pontua, né? Principalmente, além de trazer toda essa a natureza e a serventia desse estabelecimento para a própria Pirelli, o que a recorrente ela defende é que dever-se-ia olhar a atividade fim da empresa como um todo. A Pirelli ela é uma empresa industrial. Esse estabelecimento nada mais é do que uma extensão da sua atividade industrial. Como, por exemplo, tá? Por exemplo, quando a gente fala de armazém geral e depósito fechado, né? Empresas industriais às vezes têm estabelecimentos que são de armazenagem, né? Que são inscritos como armazém geral e depósito. Por exemplo, para fins de legislação do IPI, também do ICMS, eu tenho a tratativa desse estabelecimento como uma extensão do próprio estabelecimento industrial. Para fins de IPI, você tem suspensão do IPI na saída para esse estabelecimento e na volta, porque se considera, né, o que está por trás dessa permissão, se considera que aquilo ali é uma extensão do estabelecimento industrial, né? Então, no final das contas, o que tem que ser olhado, e é isso que o recorrente defende, o que tem que ser olhado aqui é que esse estabelecimento ele é parte integrante de todo o complexo da indústria da Pirelli. E ela só consegue manter as suas atividades industriais se ela tiver esse laboratório de análises. Independentemente desse laboratório de análise estar numa filial específica ou está dentro da própria Pirelli. Pirelli entendeu por bem colocá-lo, deixá-lo separado numa filial específica, mas no final das contas eu estou tratando de um estabelecimento industrial. Eu tenho que olhar para a Pirelli como um todo, né? O contribuinte não desconhece a autonomia dos estabelecimentos, né? Mas o STJ, e essas tem várias decisões, já tem
tem manifestado entendimentos recentes, inclusive, de que essa autonomia é para fins administrativos e operação. Na hora que eu estou discutindo a incidência ou a natureza do tipo de estabelecimento, eu não posso deixar de considerar que a Pirelli, como um todo, ela é um estabelecimento industrial. A empresa, ela é uma só. A empresa, a Pirelli, ela não vive, ela não consegue produzir sem esse laboratório de análise. A uma, porque ela não consegue desenvolver novos produtos. A duas, porque se ela não certifica e ela não verifica se os produtos estão de acordo com aquilo que o Inmetro exige, ela pode, inclusive, sofrer penalidades administrativas, inclusive fechamento da fábrica, por não colocar no mercado produtos que atendam essa certificação dada pelas autoridades, né? Tem um detalhe importante também. O Estado de São Paulo, todos sabem, tem o sistema da centralização dos créditos e débitos, centralização da apuração do ICMS, que é mais um indício que mostra que e não há nenhum tipo de limitação para a transferência desses créditos para o estabelecimento do centralizador, estando inclusive esse estabelecimento filial inscrito no cadastro de contribuintes do Estado. Não há nenhum tipo de impedimento para que esses créditos sejam transferidos ao centralizador e que isso seja, e que a Pirelli faça uma operação centralizada. Ou seja, o sistema da centralização, inclusive dado por lei complementar e implementado pelo Estado de São Paulo nas vias ordinárias de legislação, você tem um sistema onde se considera, se assume a premissa de que você está tratando de um contribuinte de ICMS como um todo, independente dessa filial específica não ter ali uma saída especificamente daquela filial, uma saída tributada de ICMS, mas ela funciona dentro de uma estrutura, ela funciona dentro de uma Pirelli, e é importante, ela não funciona sozinha, sozinha ela não serve para nada, ela só funciona dentro da estrutura da Pirelli, justamente para que possa realizar essas análises. A gente também mencionou, e aí em termos de ideia geral da necessidade de se considerado como uma empresa UNO, né, uma decisão do STJ, que é o recurso especial 1.109.298, que também está mencionado na impugnação e no recurso, que trata dos critérios de base de cálculo na transferência interestadual, né, entre contribuintes. E aí a gente sabe que tem uma base de cálculo específica para industrial, uma base de cálculo específica para comercial, né? A discussão era uma indústria em São Paulo transfere o bem para um estabelecimento, um centro de distribuição, e esse centro de distribuição transfere o bem para um outro estabelecimento no outro estado. E a discussão era saber se a base de cálculo aqui se aplicaria à base de cálculo de transferência de estabelecimento comercial, porque foi um centro de distribuição que transferiu, em última análise, ou se eu aplicaria a base de cálculo da indústria, né, que é o custo, né, a transferência pelo preço de custo. Porque teria, no final das contas, o estabelecimento, o centro de distribuição seria uma extensão do estabelecimento fabril, né? E houve ali apenas uma questão logística. E o STJ decidiu que sim, que se aplicaria justamente por entender que aquele centro de distribuição, naquela situação, ele funcionava ali como uma extensão da fábrica. E é nesse ponto, obviamente, que a discussão é outra em termos de incidência do tributo, mas o que a gente traz aqui é uma interpretação no sentido de que, olha, é possível sim fazer essa interpretação. Aliás, é necessária, porque o laboratório da Pirelli não vive sem a Pirelli não vive sem o laboratório dela, e fazem parte de todo um complexo que no final das contas, tem como objetivo fabricar e vender pneus. Nada mais do que isso, né? Então, essas são as razões da Pirelli, do contribuinte. Eu me coloco aqui à inteira disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Amaro, algum questionamento ao patrono? Não, nenhum. Nenhum, muito obrigado. Doutora Fabiane, algum questionamento? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutor Bergamini? Nada. Muito obrigado. Representação fiscal, doutor Marcos?
Bom dia, doutor Rodrigo. Só uma Bom dia. questão, se eu podia esclarecer para mim, que tipo de documento fiscal a filial emite quando ela realiza esses testes para a própria Pirelli? Olha, agora você me pegou. Eu não sei se isso está nos autos, mas eu acho que tem nota fiscal entre os estabelecimentos de transferência. Não seria nota fiscal de serviço, não, né? Porque Não, não, não. Ela não presta serviço à Pirelli, não. seria uma nota de devolução de recebimento, né? É só a título de esclarecimento, Não, só. não há prestação de serviço. A filial ela não presta serviço à Pirelli, tá? Ela tá lá, obviamente, faz parte ali do complexo dentro das atividades industriais, mas não há uma prestação de serviço efetivamente. Eu precisaria Tá. consultar para ver se nos autos tem a questão das notas fiscais. Eventualmente a gente pode, até como sugestão, baixar em diligência, pedir para que isso seja juntado. Tá ok, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Mais algum questionamento, doutor Marcos? Não só isso, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Eu não tenho questionamentos. Doutor Rodrigo, eu vou pedir vista nesse caso. A doutora Mara já proferiu o voto dela. E eu vou retirar em vistas. Em vista. E ele retorna em breve o meu voto. Tá, eu tenho acesso ao voto de vista ou não, ao voto da doutora Por Mara? enquanto, não. Só no Tá, retorno da diligência. tá bom. Só para ele não ficar sem saber o que eu ia fazer, eu estava dando provimento ao recurso. Só para ele saber o porquê que está sendo Perfeito. retirado em vista. Perfeito, doutora Mara, perfeito. Muito obrigado. Mas o voto só será publicado juntamente com o voto de vista, ou seja, por ocasião do julgamento por essa Câmara. Ok? E vai ter uma nova sessão, né, Excelência? Vai ter. Perfeitamente. Muito Muito obrigado. obrigado. Desejo a todos um bom dia. Adolfo, prazer em revê-lo. Um grande abraço. Abraço, Rodrigo. Bom Obrigado dia. aí, valeu. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia, doutor Rodrigo. Até mais. Tudo bem, então saindo em vista. Encerrando esse julgamento por enquanto. Próximo processo, Heidelberg. Esse processo tinha sumido da minha carga e apareceu. A relatora é a doutora Mara Caramico e eu pedi vista à época. Doutora Mara, por favor, se quiser fazer um resumo. Eu já antecipei o voto para todos os membros da Câmara, mas, de qualquer maneira, prefeito de live, se eu acho o microfone... Na verdade, esse era um recurso onde o contribuinte estava sendo autuado por falta de estorno. Existem uma série de, de infrações. Eu estava conhecendo e dando provimento para cancelar as autuações de 6 e 10, porque acho que eram essas as autuações que ainda estavam em julgamento, tá? Aí houve o pedido de vista seu, tá certo? Pelo que você circulou, eu vou, inclusive, concordar com o seu voto, porque eu acho que sempre vai ser interessante o que você determinar aí, tá? Mas eu realmente estava cancelando as duas autuações que estavam relacionadas aí em julgamento. Perfeito. Como eu já antecipei o voto para os membros da Câmara, tem vários questionamentos aí nesse caso, todos de ordem enfática, que eu estou pedindo para que a autoridade fiscal atuante se manifeste de modo a trazer clareza para o julgamento e a gente poder fazer isso de uma maneira mais tranquila, sem ficar com tantas elucubrações. Então, por isso estou convertendo em diligência. Em discussão, doutora Fabiane. Eu acompanho o seu voto. Muito obrigado, doutor Bergamini.
Acompanho de diligência também. Muito obrigado. Doutor Marcos, representação fiscal, alguma consideração? Sem considerações, senhor presidente. Muito Mas, nesse obrigado. caso, eu posso confirmar o voto só, porque senão vai mudar tudo, tem que fazer preferência, tá bom? Pode, sem problema algum. Tá. Então, já confirmei. Perfeito. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. E encerrando o julgamento. Próximo voto é ISA, Indústria de Embalagens, relatora doutora Fabiane Botec. Doutora Fabiane, por favor. Editado já. Sim, eu vou fazer a edição. Posso fazer um resumo, né? Por favor. Só para efeito da live. Eu registrei o voto no sistema. Uhum. Eu vou ler a ementa, que já faz um resumo, depois eu posso falar algumas observações sobre o mérito. O auto de infração é crédito indevido, decorrente de escrituração de notas fiscais eletrônicas que não atendem às condições do item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento do ICMS, supostamente emitidos por PCSC Indústria de Embalagens Plásticas, que teve declarados inidôneos todos os documentos de emissão a ela atribuída. Foi constatado pelo fisco a simulação de existência do estabelecimento, dos termos do artigo 30 do inciso 1 do regulamento do ICMS, que resultou na nulidade da inscrição estadual da empresa suposta emitente das notas fiscais desde 9 de janeiro de 2015. O período da autuação é de janeiro a julho de 2016. Foram várias preliminares levantadas no recurso ordinário. Em primeira instância, o AIM foi julgado procedente. Eu entendo que não ocorreu a decadência, nos termos do 173.1 do CTN, pela súmula 9. Nesse caso de crédito indevido, documento inidôneo, é aplicável o 1731 e não o 150, parágrafo 4º, como alegou a recorrente. Há também uma alegação de falta de controle de qualidade do AIM. Eu também afasto, porque não há previsão no texto da portaria 115 de 2014 de que esse ato administrativo referente ao controle de qualidade deva ser juntado no auto de infração. Há um pedido de recálculo do crédito tributário, face à Lei 16.497 de 2017. Quanto ao percentual da multa aplicada no auto de infração, que foi capitulada no artigo 85, inciso 2, a linha C, da Lei 6374 de 89, não houve redução do percentual dessa linha. Então, quanto à multa, não tem redução
pela Lei 16.497 de 2017. Mas quanto à taxa de juros, eu acato o pedido da recorrente de recálculo da taxa de juros pela taxa Selic, nos termos da súmula 10, revisada. Quanto ao mérito, o conjunto probatório apresentado pelo fisco comprova a infração de crédito indevido, as informações do PCN e das diligências feitas. A recorrente alega quanto ao mérito boa-fé, nos termos da súmula 509 do STJ. Analisando os autos, eu não acato a alegação de boa-fé, entendo que não foram cumpridos todos os requisitos, há várias informações relativas a transporte que a fiscalização fez uma análise minuciosa que não foi comprovado, também não foram juntadas tratativas comerciais, então eu entendo que não foi caracterizada a boa-fé. E, por fim, há um pedido de redução ou relevação da multa nos termos do 527-A, que eu também não acato. Eu entendo que para infração de crédito indevido documento inidôneo não é possível aplicar o 527-A, que uma das condições é que não haja falta de pagamento do imposto. Então, em resumo, o meu voto é pelo provimento parcial do recurso ordinário, apenas para aplicar a súmula 10 revisada, para limitar os juros de mora à taxa Selic. É o resumo, Perfeito. presidente. Não houve provas, né? Sim. Da boa-fé. Muito obrigado, doutora Fabiane. Doutora Mara? Uma pergunta: houve prova de pagamento? Quanto aos pagamentos, teve juntada de boletos, foram juntados boletos, não nos valores exatos das notas fiscais, e também no meu voto eu transcrevi algumas observações da fiscalização e da diretoria da representação fiscal, quanto à questão dos boletos, da análise dos boletos, das agências, dos municípios que não são compatíveis. Então, e nenhum pagamento é no exato valor da nota fiscal. Não, era só para saber, porque daí eu não ia fazer preferência. Então, tá bom. Obrigada. Perfeito, muito obrigado, doutora Mara. Doutor Bergamini? Eu acompanho. Muito obrigado. Doutor Marcos, representação fiscal? Sem considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Eu também Obrigado. acompanho o voto da doutora Fabiane. Com isso, encerramos debates. Fórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo processo. Relator doutor Adolfo Bergamini, a medicamental. Você pode abrir para mim, Belmar, por favor, para fazer a edição de voto?
Bom, a gente já comentou do meu voto ontem. Eu, pessoalmente, acho que a decadência deveria ser tratada por ser prejudicial, mas como fui vencido ontem nas nossas conversas, eu editei e coloquei só a diligência conforme já havíamos falado. Para fins de gravação, eu estou baixando o processo de diligência para sanar uma questão havida no âmbito da fiscalização. O fiscal hierarquicamente superior ao agente fiscal atuante deveria se manifestar sobre uma reclamação feita pela recorrida, as folhas 479 e 485, conforme parágrafo 4º do artigo 595 do RICMES. Isso não foi feito, então estou fazendo abaixo do processo de diligência para que isso seja devidamente realizado e seja sanada quaisquer eventuais vícios. É como voto. Muito obrigado, doutor Adolfo. Doutora Mara? De acordo. A diligência, certo? Doutor Adolfo já juntou o voto. Também doutora Fabiane. Acompanho. Muito obrigado. Doutor Marcos, representação fiscal. Sem considerações, senhor presidente. Ok, muito obrigado. Eu também acompanho o doutor Bergamini. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Tenham todos um bom dia. Doutor Hélio, podemos encerrar a live.